Você já olhou para o mundo e pensou se ainda há esperança nele? Se ainda há esperança em meio ao caos? Se ainda há esperança em meio a tantas pessoas falsas? A tantas pessoas querendo atingir outras? Com tantas pessoas querendo causar maldade somente porque sim, somente porque querem, somente porque têm um prazer de ver o sofrimento alheio, de ver o sofrimento daqueles que precisam de ajuda. Com a maldade crescendo cada vez mais pessoas acabam deixando de crer que essas coisas vão passar. A maldade é tão grande, que várias pessoas não aguentam nem falar sobre essas coisas. E por causa dessa opressão, várias pessoas acabam desistindo, acabam perdendo a fé, acabam se afastando do Senhor, porque elas acham que nada vai dar certo, nada vai se resolver. E os enganadores continuarão lá no topo, que várias pessoas ainda vão ser oprimidas, que os inimigos sempre prevalecerão, sem consequências de nada, sendo impunes sempre. Mas não é assim que Deus trabalha. Nada passa despercebido por Deus. Deus sempre vê cada atitude lá do céu. Ele vê as maldades de todos. Ele vê a perpetuação de erro de várias nações. Ele vê o efeito de cada pecado. Ele vê o efeito de cada erro que uma nação, que uma pessoa, que um grupo pode fazer. Ele vê cada cenário catastrófico aqui na Terra. E são nesses cenários que ele mais trabalha. Em Isaías 29 cita esse exato cenário de pessoas mentindo, de pessoas oprimindo, de pessoas negando o conhecimento da palavra, de pessoas simplesmente negando a sabedoria do Senhor, negando terem sido criados por Ele, achando que a justiça do Senhor nunca vai acontecer, achando que podem fazer qualquer coisa, que nada vai acontecer com elas. Enquanto elas fazem essas maldades, elas podem estar livres para fazer qualquer coisa, atingindo o oprimido sempre. Mas esse mesmo capítulo cita que cada maldade deles é uma ilusão deles. Ou seja, o benefício que eles ganham da maldade é uma ilusão. Porque no fim eles vão morrer. No fim, eles vão ser condenados pelas suas próprias ações. Em meio a esses mesmos cenários de desastres, Deus faz milagres. Deus cura, Deus regenera. São esses cenários de frieza espiritual que ele mais trabalha. Porque ele vê que as pessoas precisam dele. Ele vê que as pessoas estão sedentas por ele. Ele vê que pessoas que nem sabem que precisam dele, no fundo da alma delas precisam. E é essa a esperança que temos que ter. Que em meio ao caos, independente se as coisas forem de mal a pior, nós temos que crer que Deus ainda está trabalhando, que Deus ainda está agindo. Nesse mesmo capítulo cita que nações vão ter grande crescimento espiritual. As nações vão ter seus momentos de avivamento. Só porque alguns duram mais ou duram menos, não significa que Deus não trabalhou. Não significa que Deus não está trabalhando. Só porque apenas porque o Brasil não está tendo um avivamento tão grande quanto no passado, não significa que não esteja tendo. Talvez esteja apenas sendo considerado pequeno, porque Deus ainda está trabalhando em algo maior. Porque Deus não faz tudo de uma vez só. Deus trabalha em detalhes. Deus está cuidando de cada detalhe. O problema é que a gente sempre quer uma justiça imediata, uma justiça que acontece na hora. Deus quer que a gente saiba que Ele nos trará esperança e que no tempo certo as coisas vão acontecer. E que a justiça de Deus não é falha. Através de suas ações, Deus doutrina pessoas. Deus redireciona pessoas. Então, mesmo que a situação não possa estar favorável, não significa que Deus não possa trabalhar, que Deus não possa converter, né, a situação em algo bom. Não há nada ruim que Deus não possa converter em algo bom. Há nações que estão em períodos piores do que outros. Há nações que estão vivenciando coisas piores do que outras. Há pessoas sendo perseguidas, há pessoas sendo mortas, há famílias sendo destruídas a cada instante. E mesmo que essas situações aí estejam acontecendo, não significa que Deus não possa trabalhar, que Deus não esteja trabalhando no meio. E mesmo que essas mesmas coisas venham aqui, Deus continuará trabalhando. Deus continuará usando seus filhos para espalhar o seu nome para aqueles que precisam, independente se aceitarem ou não. Porque estaremos contribuindo com a missão que Ele nos deu, de espalhar o Evangelho para toda criatura. E a palavra é sobre esperança. Esperança de uma vida nova. Esperança de
morarmos eternamente com o nosso Pai que está no céu. E Deus está cada vez mais querendo buscar aqueles que realmente o adoram. Não só com a boca, mas também com o coração. Porque Isaías diz isso. Deus alerta que para adorar você não pode usar apenas os lábios, você tem que usar o coração. Ele diz que naquele momento o coração do povo estava distante dele. Então ele quer que a gente tenha esperança nele para que os nossos corações estejam próximos dele, cada vez mais. Tendo esperança nele, nossos corações estarão próximos dele. E as nossas palavras não serão vãs. Porque ao mesmo tempo que usarmos nossos lábios, nossos corações também vão estar próximos dele. Não podemos nos deixar levar com os padrões desse mundo. Porque se isso acontecer, nós não estaremos próximos dele. Se nós nos acolhermos aos prazeres do mundo, às doutrinas do mundo, nós não estaremos vivenciando aquilo que Deus quer que a gente viva. Deus quer o nosso bem. E se a gente se afastar da palavra de Deus, nós estaremos vivendo uma ilusão. A ilusão de uma vida boa, que no fim se mostrará sendo uma opção ruim, que nos leva à condenação. Então não importa como esteja a situação nesse lugar agora. Não importa como o mundo ficar amanhã. Não importa como o mundo vai ficar depois de amanhã. O que importa é que Deus continua sendo Deus, independente da situação. E que Ele a cada dia nos dá esperança de um avivamento, de um relacionamento com alguém que realmente nos ama, que não nos quer por interesse. Deus quer alcançar várias pessoas. Deus quer que a gente continue perseverando e buscar a face dele. Porque Ele nos ama. E por nos amar, Ele quer que a gente alcance Ele. Porque Ele é a verdade. E se Ele nos liberta, se Ele nos ama, e se Ele é a verdade, é porque Ele quer nos libertar através dele. Porque Ele sabe que pode renovar. Ele sabe que pode transformar situações adversas em situações extraordinárias. Então não se permite deixar levar pelo que você está vendo no mundo. Porque não importa quão catastrófica a situação esteja, Deus sempre trabalha nas situações. E Deus continuará trabalhando cada vez mais, até o fim dos tempos. Então continue confiando nele, sempre. A cada dia. Renove suas forças nele. Porque é só através dele que vamos vencer essa batalha. É só através dele que vamos conseguir alcançar a vida eterna. Não há outro caminho senão ele. Não há outro caminho senão o caminho que Deus nos mostrou, que é através de seu Filho. Deus sempre cumpre suas promessas. E se ele diz que vai restaurar, ele vai. Se ele diz que vai nos renovar, ele vai. Se ele disse que vai nos levar com ele para o seu reino, ele vai. O que a gente precisa fazer é segui-lo, é obedecê-lo, é buscá-lo cada vez mais. Tenha uma sede por ele, que você possa estar tendo essa esperança agora. Ou que você possa estar aprimorando ela cada vez mais. Porque é isso que precisamos fazer. Crescer em confiança nele. Buscar ter uma fé inabalável. Buscar ter uma esperança que não seja tomada facilmente. Você vai passar momentos de dores. Sim, você vai passar. As coisas vão piorar, sim. Mas independente do que acontecer, Deus estará contigo. Deus estará com todos nós. Então não importa o que aconteça. Não importa se as coisas piorarem. Não importa se as coisas forem de mal a pior a cada dia. Deus estará cuidando de tudo. E no fim, o mal vai perder. Porque está sendo iludido. O mal é uma ilusão completa. O mal faz as pessoas acharem que terão benefícios ao fazer. Mas no fim elas serão condenadas. E aqueles que perseverarem em Deus, buscando a santidade, buscando fazer o bem para a glória de Deus, anunciando o seu nome, serão exaltados. Não para a glória delas, mas para a glória de Deus. Então, que a gente busque ter cada vez mais esperança de um novo começo, de uma nova vida com Deus, de uma vida eterna com Deus. E ter esperança também de que a maldade é passageira. A maldade vai acabar. O inimigo quer nos abater, porque ele quer mostrar às pessoas que a maldade sempre vai triunfar, mas é só algo passageiro. O mundo é passageiro. A maldade que há no mundo é passageira. Então não importa quanto tempo demorar para que a maldade possa subir por completo. Deus está cuidando. Deus já venceu essa batalha. Jesus já venceu o mundo. Então, independente de tudo, Jesus vai vencer. Jesus já venceu. E ele continuará vencendo cada batalha que você vai encarar.
cada batalha que nós vamos ter que, cara, ele venceu, nós vamos vencer nele. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe todos vocês, tudo bem?